Vamos acionar já Rodrigo Orengo, na capital federal, mas antes, vamos com uma informação que chega lá de Portugal. O ministro Gilmar Mendes, a gente falou do evento que está acontecendo por lá, e naquele país, Gilmar Mendes defendeu que haja mais diálogo entre os poderes, ainda falando sobre a crise e a tensão entre Executivo e Congresso por causa do IOF. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Todos esses processos estão em boas mãos, estão nas mãos do ministro Alexandre. Eu soube que ontem a AGU entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade, portanto, defendendo a constitucionalidade da imposição da ADPF, e haverá um diálogo institucional. Eu espero que haja uma pauta para reflexão, uma pausa para reflexão, uma pausa para meditação, e que aqui se construa uma solução. Eu acho que o IOF, essa crise do IOF, é mais a revelação de um sintoma do que da doença. Eu acho que nós precisamos tratar da doença, a falta de diálogo, a falta de coordenação. Isso é que precisa. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise que nós precisamos resolver e debelar a crise. Haja meditação, hein? Opa. É aquele conselho, toma uma água, respira, pensa melhor aí no cantinho, mas o tamanho da crise vai exigir muita meditação. Já vamos direto a Brasília, conectar agora Rodrigo Orengo, chegando aqui para falar com a gente. Orengo, não tem nem DR nesse momento. O telefone está mudo, não tem conversa nesse momento e, no entanto, o governo está tentando passar um tom de naturalidade, que é uma questão apenas jurídica, como se fosse um detalhe jurídico que estivesse sendo discutido lá no Supremo agora, que tivesse sido jogada a bola aí para o Supremo. Haja meditação, Orengo. Boa tarde. Boa tarde, Adriana, boa tarde, Jeju, Renan. Sabe que, aproveitando aí, você falando de bola, eu estava conversando com líderes partidários no Congresso hoje cedo, e eles falavam o seguinte, olha, um me falou o seguinte, uma metáfora do futebol, né? O pênalti é tão importante que o presidente deveria descer da tribuna lá e bater o pênalti. Por quê? Ele está falando assim, que essa relação do legislativo, essa crise, esse momento, ele é realmente algo que é muito importante para o governo, que o próprio presidente da República deveria matar no peito e realmente conversar, articular, alinhar com o Hugo Mota, presidente da Câmara, e também com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e com parlamentares, né, chamar o Congresso para conversar e buscar uma saída para essa crise fiscal, né, que no fundo é isso, falta dinheiro, precisa cumprir metas fiscais, precisa cobrir o arcabouço fiscal, e a saída política apresentada até agora virou um impasse, que foi o aumento do IOF derrubado pelo Congresso Nacional. Agora, aquela coisa, Adriana, na crise pode-se abrir uma oportunidade, que é de uma conciliação via Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande expectativa, que o próprio Supremo apresente lá uma Câmara de Conciliação, e aí chame deputados, senadores, o Executivo, na figura do Advogado-Geral da União, e se tente apresentar uma solução. A gente já viu isso em outras oportunidades, no debate da desoneração, no debate do marco temporal, só que isso também é muito criticado por parlamentares, né? A reação foi muito forte dentro do Congresso, no sentido de que o Supremo, mais uma vez, pode atropelar uma decisão do Congresso Nacional, o que é ruim, né? O Congresso existe para legislar, né? Mas se chegou aí ao impasse, o governo bate o pé de que um decreto não poderia ser derrubado dessa forma pelo parlamento, mas no fundo a gente sabe que é uma questão que é muito mais do que técnica, é uma questão política, e hoje existe uma crise aí de coordenação entre o Palácio Planalto, Câmara e Senado. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes seria o relator dessa ação do governo que recorreu aí ao Supremo para tentar uma saída em relação ao decreto do IOF que foi derrubado. Ele acabou pedindo uma redistribuição e, com isso, acabou caindo nas mãos de Alexandre de Moraes. Mas, de qualquer forma, isso não significa que o ministro, e pelas próprias palavras dele, não significa que ele não vai agir tentando ali conversar com os dois lados, facilitar esse caminho do diálogo, que, no final das contas, seria o melhor caminho, né? E é isso que precisa agora, é realmente o diálogo, né? É restabelecer pontes que foram rompidas aí. Quando o ministro está fazendo a fala que entrou em contato com o Hugo Mota, está esperando um retorno, esse diálogo deveria fluir. E aí muita gente lembra, Adriano, daquela reunião que a gente acompanhou num fim de semana, domingo à noite, quando chegaram a um acordo, anunciaram uma foto lá importante, um simbolismo, o ministro está fazendo ao lado do presidente da Câmara e do Senado, dizendo que, olha, a gente encontrou uma solução para
o impasse do IOF, vem medida provisória. Só que esqueceram de conversar com os russos, né? Os parlamentares, deputados, a maioria do Congresso Nacional não foi consultada, e aí a reação veio no plenário, uma derrota acachapante para o governo, né? Agora, os próximos passos vão envolver o Supremo Tribunal Federal mais uma vez, mas nesse momento há uma necessidade urgente dos chamados bombeiros, né? E o primeiro sinal foi feito hoje, né? O número 2 do Ministério da Fazenda já foi até Davi Alcolumbre, apresentou estudos e apresentou inclusive uma possibilidade de redução de subsídios tributários, que é realmente mexer com um problema antigo no Brasil, mas é um caminho que está sendo apresentado, com uma solução que a gente sabe que é difícil. É isso, Orengo. Qualquer novidade aí no front, você aciona a gente aqui. Obrigada, viu? Valeu, até mais. Tchau, tchau.